Vamos iniciar nossa aula de história, tá bom? Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a escola ao longo do tempo. Na nossa aula passada a gente viu um pouco sobre a escola e hoje nós vamos ver como eram as escolas antigamente, né? Como tudo se iniciou, tá certo? A escola, ela é o segundo grupo social do ser humano. A gente já viu em algumas aulas passadas que o nosso primeiro grupo social é a nossa família, não foi isso? Então, a escola é o nosso segundo grupo social, tá bom? Na sociedade mais antiga, as crianças não estudavam em prédios, como nos dias atuais, como hoje em dia. Elas estudavam em casa, na casa do professor, ou até mesmo nas igrejas, certo? As pessoas também estudavam debaixo de árvores ao ar livre, como alguns países africanos e na África e na Grécia. Houve um tempo em que só existia escola para meninos. As meninas não podiam estudar. E esses meninos eram de famílias ricas. Somente as crianças de famílias ricas podiam estudar. As crianças mais pobres não tinham direito ao estudo e precisavam trabalhar para ajudar nas despesas da casa, como até hoje a gente viu, né? A gente vê, na nossa aula passada a gente viu umas crianças trabalhando, né? Porque não tem como estudar e vão trabalhar para ajudar nas despesas de casa, né? Para comprar seus alimentos. Observe essas imagens, gente, ó. Imaginem aí, ó, antigamente, há cerca de 1000 anos atrás, as crianças escreviam em placas de argila ou pedaços de madeira, como nessa imagem aí. Nessa época não existia caderno, nem lápis, nem folhas, não existiam para as crianças poderem escrever. Por isso elas escreviam nesses pedaços de argilas. Ao longo dos anos, né, que foi passando mais um pouco de tempo, os materiais para se escrever nas escolas foram se modificando e usavam essas penas de aves, que eram mergulhadas na tinta para escrever em peles de animais, pergaminhos, papiros e pedaços de tecidos. Nessa época também ainda não existiam cadernos. Mais tarde, né, quando o papel passou a ser usado, foram inventando diferentes tipos de lápis e caneta. Então, a peninha já foi ficando para trás, né? Começou a surgir os lápis, as canetas e as folhas de papel. Então, depois disso surgiram as máquinas de escrever, como essa aí da imagem, que é um modelo bem antigo, né? Das que nós temos hoje em dia. Hoje, né, atualmente, grande parte dessas máquinas foi substituída por computadores, tablets e celulares de última geração. Hoje em dia a gente não vê mais uma máquina dessa de escrever, né? Hoje em dia a gente tem notebook, computador, celulares, tablets, não é isso? Hoje, né, os cadernos e livros, eles são fabricados com papel que é feito a partir de algumas árvores. Porém, a mais usada é o eucalipto, que é essa árvore aí da imagem. Tá certo? Mas nos dias atuais, com a conscientização e respeito à natureza, muitas dessas árvores são de reflorestamento, tá bom? Nas escolas de antigamente, os castigos eram comuns, viu, gente? Antigamente, os professores castigavam os alunos de uma forma muito rígida. As crianças sofriam grandes pressões por deixarem de fazer a lição, por mau comportamento, por responder à professora, por não fazer trabalhos, por cochichar na sala de aula. Os alunos não podiam falar, cochichar, conversar com os colegas, porque eles eram punidos. Eles eram obrigados a decorar a tabuada. Se não decorassem, ó, como a professora está mostrando aí, ó, a professora batia. Também não podia brigar com os amigos, porque eles eram rigidamente punidos. E também não podiam sujar as roupas e muitas outras coisas. Os professores eram muito, muito rígidos mesmo. Eles eram muito bravos, como mostra aí na imagem, né? O professor bravo batendo na criança.
eles não ouviam a opinião dos alunos, e por isso os alunos tinham medo dos professores, porque eles batiam. Eles usavam um instrumento de castigo chamado palmatório, que é essa réguazinha que o professor tá segurando aí na mão. E com ela, ele batia na palma das mãos dos alunos que fizessem algo errado. Viram só como os professores eram rígidos naquela época? E além disso, havia ainda muitas outras formas para repreender e castigar os alunos. Os alunos eram castigados para ficar em pé atrás da porta, olhando para a parede. Muitas vezes o professor colocava o aluno para copiar 100 frases no caderno. Tipo, mandava ele copiar várias vezes. Devo fazer a lição, ou então não devo desobedecer à professora. Também, outro modo de castigar os alunos os professores colocavam eles de joelho em grão de milho ou feijão. Imaginem aí ficar de joelhos em cima do milho. Acho que não é muito legal não, hein? Com o passar do tempo, a escola passou por transformações ao longo dos anos e foram se criando espaços específicos para promover a aprendizagem dos alunos. Que hoje em dia, nas escolas tem biblioteca, tem sala de informática, espaço para brincar. Antigamente não tinha, Mas cada escola tem a sua história, sua arquitetura, sua característica, seu funcionamento. Nem todas as escolas são iguais, cada uma tem a sua característica. Existem escolas que são com prédios grandes, outras são menores. Tem escolas que são em construções térreas, outras funcionam em prédios de mais de um andar, e assim vai, Assim por diante. Além das construções, existem outras diferenças entre as escolas antigas e as escolas atuais, Observem aí na imagem como a escola atual. A escola atual é bem diferente da escola antiga, Isso é nítido. E é isso, gente. Esse foi o nosso conteúdo de hoje sobre a escola ao longo do tempo. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Agora vamos às nossas atividades, página 88 e 89 no nosso livro de história, certo? Bom empenho, um bom trabalho. Qualquer dúvida é só perguntar, tá certo? Beijo, um abraço e até a nossa próxima aula de história.